Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Já gravamos todo o Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, os 27 livros. Ao entrar no nosso canal, se você clicar no playlist, ali no playlist você acha as pastas organizadas. E também já gravamos 11 livros do Antigo Testamento. Agora vamos começar 2 Reis, o 12º livro do Antigo Testamento e o 7º livro histórico. São 12 livros históricos na ordem que se encontra na nossa Bíblia. A 1 Reis e 2 Reis, ele é dividido em nossas Bíblias em 1ª e 2ª, mas nas Bíblias hebraicas é somente o livro dos reis. Em 1 Reis nós temos 22 capítulos, 817 versos. Em 2 Reis nós temos mais capítulos, 25 capítulos, mas temos apenas 719 versos, ou seja, 98 versos a menos do que 1 Reis. Se nós juntarmos os dois livros, dá um total de 47 capítulos, com 1536 versículos, e cobre um período da história que vai do ano 970, com a morte de Davi e o reinado de Salomão, até o ano 586. Então nós temos um período de 400 anos da história de Israel nesses dois livros dos reis. Mostra a monarquia, não é? Continuação dessa monarquia através de Salomão, começa com a morte de Davi, 1 Reis, o reinado de Salomão, até o último rei que reina, que é o rei Zedequias, que está reinando em Jerusalém, com a queda de Jerusalém e a ida do povo para a Babilônia. Então, um período importante. Existem alguns problemas de cronologia nos livros dos reis, mas nós temos algumas, porque às vezes a tradução dos números ocorre enganos, como acontece no livro de 1 Reis, com relação ao reinado de Salomão, acontece algumas coisas, o que torna às vezes um pouco de dificuldade, mas dá para se descobrir e resolver esses problemas de cronologia, amém? Também outros fatores importantes nos livros dos reis, parece que foi escrito por um profeta. Ele vê muito atividade profética e dois profetas sobressaem aqui, Elias, primeiro livro de Reis, e no segundo livro de Reis, Elias sobe ao céu e Eliseu continua, não é? Os primeiros 8 capítulos do livro de 2 Reis focaliza no ministério profético de Eliseu. Essa dupla, Elias e Eliseu, são dois profetas que chamam, marcante nos livros dos reis, chama-nos a atenção, não é? Da atividade profética e dos milagres que foram operados por esse profeta, milagres de ressurreição durante o ministério profético de Elias, nunca tinha acontecido isso antes, milagres de chuva, milagres de fome, de seca, e de Deus mandar a provisão, a ressurreição no ministério de Eliseu também, duas ressurreições encontramos no ministério de Eliseu, uma inclusive quando um soldado cai e toca nos ossos de Eliseu, já depois de morto, ainda o milagre acontece. Então, são livros muito interessantes, esse é um elemento importante na história de Israel, o surgimento desses dois profetas, Elias e Eliseu, cuja tarefa era chamar o povo de volta para Deus, com milagres, com sinais e prodígios, não é? Nós estamos fazendo a introdução de 2 Reis, então sempre nós falamos um pouco da autoria, né? 2 Reis, originalmente a segunda metade de um livro que incluía 1º e 2º Reis. Essa obra deve ter sido compilada
algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios, em 586. Então, para eles escrever toda essa história, não é? Talvez já tinha alguns registros, mas para juntar tudo, isso se deu durante o período de Judá na Babilônia. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor, e de que esse autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. Muitos eruditos dizem que o autor de 1º e 2ª Reis era um profeta desconhecido, ou um judeu cativo da Babilônia em torno do ano 550. Pelo fato de Flávio Joséfo, atribuir reis aos profetas, muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, o provável é que o profeta Jeremias também seja o autor, é possível. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito Reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. 2ª Reis, capítulo 24 e 25. Aparece Jeremias também no capítulo 39 a 42 e 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, 2ª Reis 25, 27 a 30, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. Quanto à data, apesar da inexatidão da data para a composição de 1º e 2ª Reis, acredita que essa forma final estava pronta em algum momento na última parte do século VI a.C. O último acontecimento mencionado em 1º Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia. Considerado que Joaquim foi provavelmente prisioneiro em 597 a.C., o livro de Reis deve ter sido escrito depois de 560 a.C., para que essa informação pudesse ser incluída. O autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia em 538 a.C., caso houvesse tido conhecimento desse evento. Como não há menção dessa importante notícia em Reis, conclui-se então que Reis tenha sido escrito provavelmente antes de 538 a.C., data mais provável 550. Embora os eventos registrados em 1ª Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo, não é? Contexto histórico. O livro de 2ª Reis continua a traçar o curso turbulento dos reinos de Israel, reino do norte, e de Judá, reino do sul. Eliseu tomou o manto de Elias e foi abençoado com porção dobrada do espírito de Elias, realizando um total de 16 milagres, em comparação com 8 milagres de Elias. Ele continuou a profetizar a condenação do Israel apóstata, onde apenas Jeú forneceu um breve lampejo de zelo por Deus. Os reis de Israel se afundaram cada vez mais na iniquidade, até que finalmente o rei setentrional caiu diante da Síria em 740 a.C. No meridional reino de Judá, alguns reis de destaque novamente, Jeosafá, Jeoás, Ezequias e Josias, detiveram um pouco a onda de apostasia por algum tempo, mas por fim, Nabucodonosor executou o julgamento de Deus por devastar Jerusalém, seu templo, e a terra de Judá em 607, 606 a.C. Assim se cumpriram as profecias do Senhor e se vindicou a sua palavra. O cumprimento das profecias é algo importante no livro dos reis. Visto que 2ª Reis fazia originalmente parte do mesmo rolo que 1ª Reis, se aplica igualmente aqui a informação relativa a Jeremias,
ser um possível escritor, assim como provas da canonicidade e autenticidade do livro. Foi completado esse livro por volta do ano 560 e abrange o período que começou com o reinado de Acasias de Israel por volta do ano 860, 850 e termina no 37º ano do exílio de Joaquim, em torno do ano 560. As descobertas arqueológicas que apoiam o registro de Segunda Reis dão evidência adicional de sua genuidade. Por exemplo, a famosa pedra moabita, cuja inscrição fornece a versão do rei moabita Messa, sobre a guerra entre Moabe e Israel. Há também o obelisco de basalto negro do assírio Salmanasser III, exibindo atualmente no Museu Britânico, em Londres, que menciona o rei Jeú de Israel por nome. As inscrições do rei Tiglat-Pileser III, Pul da Assíria, que citam o nome de diversos reis de Israel e Judá, incluindo Menahem, Acaz e Peca. Segunda Reis, capítulo 15, verso 19, verso 20, Segunda Reis 16, verso 5 a 8. Uma prova clara da autenticidade do livro se acha na extrema candura com que se escreve a execução dos julgamentos de Deus sobre o próprio povo, ao passo que o primeiro, o reino de Israel, e daí o reino de Judá, se demoram em ruínas. Salienta-se a poderosa força do julgamento profético de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15 a 29 e 28, essa destruição do reino causou, porque acendeu-se a ira de Deus contra essa terra, trazendo sobre ela a inteira invocação do mal escrita nesse livro. Deuteronômio 29, 27, 2 Reis, capítulo 17, 18, capítulo 25, verso 1. Outros eventos registrados em 2 Reis são elucidados em outras partes das Escrituras. Em Lucas, capítulo 4, verso 24 a 27, Jesus se referiu a Elias e a viúva de Serepta, e também falou de Eliseu e o leproso general sírio Naamã, mostrando que ele próprio não foi aceito como profeta em seu próprio território. Assim demonstra, tanto 1º e 2 Reis são parte integrante das Escrituras Sagradas. Quanto ao conteúdo, no entanto, 2 Reis é mais que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se podia esperar. São 300 anos de história em apenas 25 capítulos. Ao contrário, 2 Reis são uma narrativa histórica seletiva, com um propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo, os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em 2 Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. 2 Reis retoma a história trágica do reino que estava dividido, quando Acasias está no trono de Israel e Josafá governando sobre Judá. O autor, ora está falando do reino do norte, Israel, ora ele menciona o reino do sul, Judá, traçando simultaneamente suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos eles idólatras, reis ruins para o povo. Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. 2 Reis recorda a história dos últimos 10 reis e dos últimos 16 governantes de Judá. Alguns desses 26 governantes são mencionados em apenas poucos versos, enquanto capítulos inteiros são dedicados a outros. A atenção maior é dirigida àqueles que serviram de modelo de integridade e que ilustram por que essas nações finalmente entraram em colapso. O fracasso dos profetas, sacerdotes
e reis do povo de Deus, aponta para a necessidade do advento de Cristo. Cristo é a combinação desses três ofícios: sacerdote, rei e profeta. Como profeta, a palavra de Cristo ultrapassa largamente a dos ofícios. Como profeta, a palavra de Cristo é largamente maior do que do grande profeta Elias. Muitos dos milagres de Jesus são reminiscentes das maravilhas que Deus faz através de Elias e Eliseu em Reis. Além disso, Cristo é também um sacerdote superior a qualquer um daqueles registrados em Reis. O livro de Hebreus diz que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. 1 Reis ilustra vividamente a necessidade de Cristo como nosso rei, em exercício de suas funções. Quando perguntando se era rei dos judeus, Jesus afirmou que era, Mateus 27:11. No entanto, Jesus é um rei maior do que todos esses reis. Jesus mesmo declarou que ele era maior do que o próprio Salomão. O reinado, Mateus 12:42, o reinado de cada um desses 26 governantes já terminou, mas Cristo reinará sobre o trono de Davi para sempre, pois ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Há uma referência indireta ao Espírito Santo na frase Espírito de Elias, ou Espírito em Elias, em 2 Reis 1:9 e o verso 15. Aqui Eliseu tenta receber o mesmo poder de Elias para levar adiante o ministério profético do seu antecessor. O espírito energético, o poder que capacitava Elias a profetizar, era o Espírito de Deus, 2 Reis, capítulo 2, verso 9 e 16, e fornece um paralelo interessante entre o Antigo Testamento e Atos, capítulo 1, verso 4 a 9, e Atos 2, verso 1 a 4, no dia de Pentecostes. Elias foi elevado ao céu. Eliseu procurou a promessa de que receberia poder para levar diante o ministério do seu mestre, e a promessa foi cumprida. Da mesma maneira, Jesus ascendeu ao céu como o profeta Elias, e os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa, o Espírito Santo, que desceu sobre eles no dia de Pentecoste, para capacitá-los a levar adiante a obra que seu mestre começou, Jesus. Uma alusão final ao Espírito Santo aparece em 2 Reis 3:15. Aqui a mão do Senhor veio sobre Eliseu, capacitando a profetizar. Ao rei Josafá, a fórmula a mão do Senhor se refere à inspiração divina que os profetas recebiam. Da mesma forma, também no Novo Testamento, eles recebiam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. 1 Reis começa com a construção do templo e 2 Reis termina com a destruição do templo. Muito interessante esse paralelo, não é? O livro de Reis ainda pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, principalmente, a história dos últimos dias de Elias, pedindo fogo para destruir seus inimigos, a divisão do Rio Jordão e a sua transladação. Segundo, a história de Eliseu, que começa no capítulo 2, verso 9. Eliseu pede porção dobrada do Espírito, divide também o Jordão, sara as águas, amaldiçoa os rapazes que zombam dele, consegue água para um exército, aumenta o azeite também da viúva, ressuscita um menino, purifica o alimento nocivo, alimenta a multidão, sara na mão leproso, faz com que Gease fique leproso, faz flutuar o ferro de um machado, revela os planos do rei da Síria, capítulo 6, provoca cegueira aos sírios, profetiza abundância para uma cidade açoitada pela fome, garante à mulher sunamita a restauração da sua terra, profetiza a exaltação de Azael, ordena a unção de Geu como rei, conserva o poder profético até em seu livro de morte,
e o poder divino se manifesta em seu túmulo, mesmo após sua morte. O segredo, seu poder, seu desejo de receber porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, o capacitou com uma atitude contínua de vitória. Outros exemplos notáveis na história de Judá e Israel: a execução do juízo divino de Jehú sobre Jorão, Acasias, Jezabel, 70 dos filhos de Acabe e os adoradores de Baal, capítulo 9 e 10. O bom reinado de Joás, capítulo 11 e 12. Os reinados dos reis perversos em Israel, seguido pelo cativeiro das 10 tribos, capítulo 13 a 17. O bom reinado de Ezequias, capítulo 18 a 20. O perverso reinado de Manassés, capítulo 21. Josias, o último dos bons reis, capítulo 22 e 23. E uma série de reis perversos em Judá vão conduzir o cativeiro da nação e a destruição de Jerusalém, capítulo de número 25. Olhando o esboço, nós temos o reino dividido, Israel e Judá, continua do capítulo 1 ao 17, até que o reino do norte, Israel, vai a cativeiro pela Síria. A continuação do reinado de Acasias começa no capítulo 1. Nós vamos ver também o reinado de Jorão, no capítulo 2. A transição profética de Elias para Eliseu, capítulo 2. Uma análise de Jorão, capítulo 3. Jorão e a derrota que teve de Moabe. O ministério milagroso de Elias, capítulo 4 ao 8. O reinado de Jorão de Judá, capítulo 8, versos 16 a 24. O reinado de Acasias, capítulo 8, verso 25 a 29. E o reinado de Jehú em Israel, capítulo 9 ao capítulo 10. Capítulo 9, Jehú ungido por Eliseu, Jehú e seu expurgo sangrento de Israel, o reinado de Atalia em Judá, capítulo 11, o reinado de Joás, capítulo 11 em Judá, o reinado de Jeoacás em Israel, o reinado de Jeoás em Israel, o reinado de Amazias em Judá, o reinado de Jeroboão II em Israel, o reinado de Azarias em Judá, o reinado de Zacarias em Israel, o reinado de Salum em Israel, o reinado de Manaém em Israel, o reinado de Pecaías em Israel, o reinado de Peca em Israel, o reinado de Jotão em Judá, o reinado de Acás em Judá e o reinado de Oséias, o último rei antes do cativeiro da Assíria. Nós vamos ver a análise da prisão de Oséias, capítulo 17, colapso final de Israel, no capítulo 17, verso 5 a 23, e o cativeiro de Israel e o reprovamento da terra por outro povo, capítulo 17, verso 24 a 41. O reino único agora fica Judá, depois do colapso de Israel, capítulo 18. O reinado de Ezequias, o capítulo 18 ao 20. O avivamento e a reforma produzida por Ezequias, capítulo 18, verso 1 a 8. O sumário da queda de Israel, a libertação de Judá por Deus e as duas invasões da Síria. A enfermidade e a cura de Ezequias. A insensatez e morte de Ezequias. Vamos ver no capítulo 21 o perverso reinado de Manassés, depois o reinado de Amon e o reinado de Josias, capítulo 22. O avivamento e a reforma produzida por Josias. A ira de Deus é adiada sobre Judá, mas não é evitada. Após a morte de Josias, nós vamos ver o reinado de Joacás, de Jeoaquim, o reinado de Joaquim e o reinado de Zedequias, o último rei de Judá, a queda de Jerusalém, a destruição do templo e dos muros da cidade, a deportação final do povo para a Babilônia. E, claro, os últimos 3 livros que nós vamos ter, Crônicas é paralelo com Reis, escrito talvez por sacerdote ou por um escriba do templo, por isso Crônicas enfatiza genealogia, mas aí nós vamos ter depois os últimos 3 livros históricos, né? Esdras e Neemias,
a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros. E o livro de Esther, o livramento que Deus deu aos judeus no reinado persa. Muito bem, o autor desconhecido, o Talmud atribui que Jeremias escreveu o livro de Reis, não é? O tema, os reis de Israel e de Judá, e Deus é o Senhor da história. Data da escrita entre 560 e 550 a.C. Considerações preliminares. Os livros de 1ª e 2ª Reis são, no original, um tratado indiviso. Na Bíblia hebraica é um livro só. Portanto, as informações contidas na introdução de 1ª Reis são importantes aqui. E 2ª Reis retorna a história do declínio de Israel e Judá a partir de cerca do ano 852, como nós dissemos. Em torno do ano 850, nós temos a história de 2ª Reis. Narra as duas grandes calamidades nacionais que conduziram às quedas do reino de Israel em 722 para a Síria e de Judá. Nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, a destruição da capital de Israel, Samaria, e a deportação de Israel à Síria em 722 a.C. A destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia em 586 a.C. 2ª Reis abarca os últimos 130 anos da história de Judá, que teve 345 anos de duração. A grande instabilidade política de Israel, as 10 tribos do norte, é notada como constante mudanças de rei. Houve um total de 19, e de dinastia foram um total de 9 dinastias. Em 210 anos, em comparação com os 20 reis e uma dinastia, com breve interrupção de Judá em 345 anos. Muitos dos profetas literários do Antigo Testamento ministraram durante o período decorrido em 2ª Reis. Eles relembram e advertem e exortam os reis concernente às suas responsabilidades diante de Deus, como seus representantes teocráticos. Amós e Oséias profetizaram em Israel, ao passo que Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram em Judá. Nos livros desse profeta temos importantes revelações históricas e teológicas que não se acham em 2ª Reis, no tocante ao declínio moral das suas nações. 1ª Reis enfatiza mais o profeta Elias, mas 2ª Reis engloba todos os outros profetas que nós temos nos livros proféticos. Claro, com exceção de Daniel, que profetizou durante o exílio, e Ezequiel, mas os outros profetas todos foram desse período. E claro, os últimos 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas após a deportação para a Babilônia, pós-babilônicos. Propósito. O propósito, 2ª Reis, é o mesmo que o de 1ª Reis. Ver a introdução, nós temos a introdução em 1ª Reis, você pode assistir o programa que nós fizemos. Em resumo, o propósito original era proporcionar ao povo hebreu, especialmente aos exilados em Babilônia, uma interpretação e compreensão da sua história durante a monarquia dividida, para que não se repetisse o pecado dos seus antepassados. Então, daí as histórias são seletivas, tanto no livro de 1ª Reis como 2ª Reis, com ensinos teológicos e ensinos para que o povo aprendesse e não repetisse os erros. Visão panorâmica. A história de 2ª Reis abrange 2 épocas principais. Primeiro, a história dos 2 reis antes da queda de Israel, as 10 tribos em 722 a.C. E isso cobre do capítulo 1 ao 17. E segundo, a história de Judá, depois da deportação de Israel, até a queda da própria nação de Judá em 586 a.C. Por um lado, Israel teve uma sucessão
ininterrupta de reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Em 2 Reis é patente, em meio à terrível apostasia de Israel, que Deus levantava profetas poderosos, tais como Elias e Eliseu, para conclamar a nação, aos seus respectivos dirigentes, a voltar a Deus e ao seu conserto. Isso cobre do capítulo 1 ao 9 de 2 Reis. Por outro lado, em Judá, às vezes havia alívio, quando os reis ímpios surgiam alguns piedosos, como Ezequias, capítulo 18 a 21, e Josias, capítulo 22 e 23, que esforçavam para levar a nação de volta a Deus. Todavia, esses reis não conseguiram levar o povo a abandonar de modo permanente a prática prevalecente da idolatria, da imoralidade e da violência. Depois da morte de Josias, capítulo 23, o deslize de Judá em direção à destruição foi rápido e culminou no saque de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C., capítulo de número 25 de 2 Reis. Características especiais. 5 fatos principais caracterizam 2 Reis. Primeiro, destaca, assim como também em 1 Reis, a importância dos profetas e da sua mensagem revelada como meio principal de Deus transmitir sua mensagem aos reis, ao povo de Israel e de Judá. Exemplo disso, Elias e Eliseu. Jonas, capítulo 14, verso 25. Isaías, capítulo 19, verso 1 a 7. Udá, capítulo 22, verso 14 a 20. Destaca o ministério milagroso de Eliseu no decurso da boa parte da primeira metade do livro, que cobre o capítulo 2 até aproximadamente o 13. Terceiro, apenas 2 reis em todo Israel e Judá tiveram plena aprovação como fiéis a Deus e ao seu povo: o rei Ezequias e o rei Josias. Quarto, revela que líderes ímpios acabam levando seu povo à ruína e ilustra o princípio perpétuo de que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Provérbios 14, 34. Quinto, contém muitas narrativas bíblicas, bem conhecida como a ascensão de Elias ao céu de um redemoinho, capítulo 2, a ressurreição do filho da Sunamita por Eliseu, capítulo 4, a cura de Naamã, general sírio, no capítulo 5, o ferro do machado que flutuou na água, capítulo 6, a morte violenta de Jezabel, conforme Elias profetizara no capítulo 9, os grandes avivamentos do reinado de Ezequias, capítulo 18, e de Josias, capítulo 23, e a grave enfermidade de Ezequias, sua cura, no capítulo 20. Paralelo entre o livro 2 Reis e o Novo Testamento. 2 Reis deixa claro que o pecado e a infidelidade dos reis de Judá, ou seja, isso é dos descendentes de Davi, resultaram na destruição de Jerusalém e do reino davídico. Não obstante, o Novo Testamento também deixa claro que Deus, na sua fidelidade, cumpriu sua promessa segundo o seu concerto, feita a Davi, através de Jesus Cristo, que não faltaria sucessor sobre ele. Jesus Cristo, filho de Davi, conforme Mateus 1, capítulo 9, verso 27, 31 e capítulo 21, verso 9, na entrada triunfal. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, cujo reinado e reino nunca terá fim, conforme Lucas 1, 32, 33 e Isaías 9, 7. Com isso, nós terminamos essa introdução no livro de 2 Reis. Espero que você siga-nos nessa aventura, estudando capítulo por capítulo, desses 25 capítulos, 719 versículos, e que você possa aprender muito no livro de 2 Reis. Que Deus te abençoe grandemente
em Cristo Jesus. Coloque um sinal de joinha no nosso canal, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal que comenta a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.